E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 38. No nosso encontro de hoje, dando continuidade à NR18, nós vamos falar sobre o item 18.21, instalações elétricas. E o cuidado com o item 18.21, ele tem que ser muito grande, porque choque elétrico é um dos atributos, vamos chamar assim, que mais causam acidentes graves e fatais dentro da construção civil. Por quê? Porque a energia elétrica ela ainda é invisível. Então, por mais que você identifique situações de risco, você não consegue enxergar a energia elétrica. Então, por isso que a norma ela toma muito cuidado, Toma muito cuidado com os dispositivos provisórios dos canteiros de obra, que infelizmente muita gente ainda confunde com dispositivos precários, né? Então a gente vai apresentar aí nesse encontro de hoje alguns itens mais importantes, né, e que provavelmente gerem dúvidas no dia a dia. Outros que a simples leitura da norma já é o suficiente para entender o que deve ser feito, nós resolvemos não trazer, até porque não alongar demais o nosso encontro, mas, como sempre, o item 18.21, o link de acesso ao item 18.21 da NR18 está à disposição no nosso blog. Ok, pessoal? Então, entrando na norma propriamente dita, item 18.21.1. A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado. Gente, vamos tirar o amadorismo de dentro do canteiro de obras. Nada do não, deixa comigo, eu sou o cara, eu resolvo, eu entendo, isso é mole. Gente, não tem nada disso. Como a gente já citou em outros encontros, o trabalhador qualificado para NR18 é definido no item 18.37.5, que é aquele trabalhador que recebeu treinamento dentro da própria empresa, recebeu treinamento em instituição especializada ou tem experiência mínima registrada em carteira de 6 meses na função. Ok? Nada de amador trabalhando com energia elétrica dentro da nossa obra. Ok? Vamos para o 18.21.5. Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. Esse isolamento adequado, eu já vou trazer o 18.21.6. Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos. Pessoal, uma imagem frequentemente encontrada no dia a dia de quem trabalha com construção civil. Só para relembrar, eu vou trazer o 18.21.6 novamente. Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos. Essa fiação branca, tá, que a gente encontra nos nossos equipamentos elétricos em casa, ventilador, grill, liquidificador, sanduicheira, enfim, é para proteger contra o vazamento de corrente. Não protege contra impacto mecânico. Você, nesse ambiente aí apresentado pela imagem, você tem trabalhador carregando material pesado, pisando em cima, você tem carrinho de mão passando aí em cima. Reparem que há várias emendas feitas nessa fiação. Lógico, ela foi danificada. Então, esse tipo de fiação ela não é protegida contra impacto mecânico. Alternativa, proteger e, além disso, suspender. O canteiro de obras ideal com relação a essa fiação elétrica é aquele em que essa fiação está toda suspensa. Ok? Vamos voltar agora para essa imagem. Vamos voltar a nossa atenção para essa imagem. Gente, olha isso aqui. Se você tiver um vazamento de corrente aí nessa fiação, qualquer contato com essa poça d'água pode ser fatal. Lógico, esse canteiro de obra foi embargado por uma série de várias outras irregularidades, mas essa aí foi uma das que mais me chamou a atenção. Tudo improvisado, tudo na gambiarra, tá, gente? E a norma, ela é clara, tá? Você tem que ter um isolamento adequado e o circuito deve ser protegido contra impacto mecânico, umidade e agente corrosivo. Agora eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó.
não é permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. Não adianta nada tentar desobstruir o caminho quando a fiscalização chega. No final da norma, se não me engano, é o item 18.29.1, ele fala que o canteiro de obra tem que ter as suas vias de circulação livres e desimpedidas. E além disso, a NR18 também fala nessa parte de instalação elétrica que é proibido obstruir a passagem de materiais e de pessoas. Agora vamos pensar nessa situação aí que o mestre de obra está tirando a fiação, achando uma desculpa que é injustificável essa situação. Suponhamos que essa fiação aí que ele esteja segurando estivesse danificada, tá? Por não estar protegida contra impacto mecânico. Esse impacto mecânico danificou a proteção contra o vazamento de corrente. Está ligada, esse equipamento elétrico está ligado, ele pega no lugar em que está acontecendo vazamento de corrente. Um acidente, no mínimo, gravíssimo, se não for fatal. Ok, gente? Então, muito cuidado com o item 18.21 da NR18. Vamos dar sequência na norma. 18.21.8. As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries. Eu trouxe esse item porque muita gente me pergunta sobre o que vem a ser essas chaves blindadas. Novamente, eu recorro ao glossário. Chave blindada é a chave elétrica protegida por uma caixa metálica, isolando as partes condutoras de contatos elétricos. Ainda ficou na dúvida? Internet. São imagens que eu peguei no Google Imagens, joguei lá chave blindada, apareceram, várias opções. Eu peguei 3 que encaixavam melhor na imagem, então são exemplos de chaves blindadas. Ok, pessoal? Então, insisto, apareceu um termo na norma que você desconhece, glossário. A norma permaneceu, internet. Tanto artigos explicativos quanto as imagens solucionam a grande maioria das nossas dúvidas. 18.21.10, importantíssimo. As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuição, ou seja, gente, para distribuição da energia dentro da obra, sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas. É o liga e desliga, melhor dizendo. Você não pode usar uma chave blindada para ligar e desligar um equipamento. Um exemplo aí muito encontrado na obra é a serra circular. E a gente repara aí que a gente chama de chave faca, é uma chave blindada sendo utilizada para ligar e desligar a serra. Já já eu falo sobre ela. Vamos antes disso para o 18.21.11. As instalações elétricas provisórias e não precárias, tá, gente? Provisórias de um canteiro de obras devem ser constituídas de... A norma traz uma série de itens, eu trouxe para a gente a letra D, constituídas de chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos. Gente, chave magnética. Vamos voltar para aquela serra elétrica. Nós temos aí essa chave faca. Eu insistentemente notifico as empresas para substituírem essas chaves facas, que são chaves blindadas, por chaves magnéticas. Ficou meio bizarro, mas ilustra bem o que eu quero falar para vocês. A gente em Maceió, nós tivemos um acidente gravíssimo envolvendo esse dispositivo, essa chave faca para ligar e desligar a serra elétrica. O que aconteceu? A serra circular. O que aconteceu? O carpinteiro estava trabalhando, a serra evidentemente estava ligada e acabou a energia. Ele ficou ali do lado esperando uns 3, 5 minutos, a energia não voltou, ele saiu. Ninguém se lembraria de desligar o equipamento. Ele não está funcionando, ele está parado. Ele saiu. Um tempo depois, com a serra ligada, porém não funcionando por falta de energia, chegou o ajudante de carpintaria. Ele foi trocar o disco. Não sei se ele achou que o disco estava cego, ou já estava bem envelhecido, precisava amolar. Ele teve os motivos dele, ele foi trocar o disco. Ele estava trabalhando no disco, a energia voltou. Ele teve o dedo amputado.
Se fosse a chave eletromagnética, ele continuaria ainda sem nenhum tipo de amputação. Por quê? Porque com a chave magnética, quando falta energia, o equipamento desliga. A energia elétrica voltando, você precisa acionar o dispositivo para que o equipamento volte a funcionar. Então, seja a peneira elétrica, a betoneira, a serra circular, principalmente você que já trabalha na construção civil, não deixe de solicitar a troca desse tipo de dispositivo por esse, tá, pessoal? É grave a consequência no caso da falta de energia elétrica. Por isso que o item 18.21.11 fala que é necessário as chaves eletromagnéticas para os equipamentos. Além das chaves magnéticas, os disjuntores, que todo mundo sabe o que é, são esses equipamentos que nós encontramos geralmente, né, atrás da porta da cozinha da nossa casa, né? Só relembrando que a NR10 exige que os circuitos elétricos sejam identificados, ou seja, você tem um disjuntor para betoneira, então colocar lá betoneira, serra circular, nós já citamos isso inclusive na nossa videoaula que fala sobre a NR10. Só uma observação, gente, tá? O disjuntor também não foi feito para ligar e desligar um equipamento. Ele tem uma vida útil infinitamente menor do que um dispositivo feito para ligar e desligar esse equipamento. O disjuntor é para interromper o fornecimento de energia. Então, como ele é usado muito menos do que um dispositivo de liga e desliga, a vida útil dele nessa movimentação é muito inferior. Então, você quando usa um disjuntor para ligar e desligar um equipamento, ele é acionado indevidamente várias vezes, você está ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando, você vai danificar o equipamento. Ok? Então, disjuntor é para interromper o fornecimento de energia e a chave magnética, sim, para ligar e desligar o equipamento. Vamos dar um salto para o 18.21.20. Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto, plug e tomada. Lógico, né, Alexandre? Lógico, não precisava nem trazer essa informação para a videoaula, porque lógico que a gente sabe que um equipamento móvel, uma maquita, por exemplo, que é um equipamento utilizado na construção civil, lógico que a gente vai ligar a maquita por plug, né? Tão lógico assim, gente? Não, né? Nessa imagem aí a gente já encontra várias irregularidades, né, que confrontam os dispositivos exigidos pelas NRs. O primeiro deles é o que eu acabei de citar, né, o 18.21.20 da NR18, falta o plug tomada. Outro detalhe, você tem aí o disjuntor sendo utilizado para ligar e desligar um equipamento e, caso não estivesse sendo utilizado para ligar e desligar, caso fosse só para interromper realmente o fluxo de energia, falta a identificação, serra circular, betoneira, né, peneira elétrica, enfim. E mais, a NBR 5410 de 2005, ela fala no item 4.1.2, eu até já decorei, de tanto falar, né? Ela fala que toda instalação elétrica deve ser construída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio. Então, gente, você não pode colocar os dispositivos elétricos instalados na madeira, que por mais que a madeira não conduza corrente, ela é inflamável. Então, se você tiver um curto-circuito, aí tiver uma faísca, fugiu uma centelha dessa tomada aí que está gambiarrada, vamos chamar assim, a madeira vai dar início ao incêndio, levando gravíssimo risco a todo mundo que trabalha na obra, até mesmo a própria edificação, né? Sem contar na vizinhança e edificações ao redor. Enfim, tá? Então, gente, plug tomada e nada de colocar dispositivo elétrico em madeira. Você já tem hoje essas caixas. Pronto. Um exemplo é na nossa cozinha. Você vai abrir a porta agora do seu apartamento ali na cozinha da sua casa. Você vai ver que todos os disjuntores estão enclausurados numa caixinha. Pronto. Aquele é um exemplo bom de caixa que você pode usar para instalar os seus dispositivos elétricos na construção civil. Ok, pessoal? Já falei demais, né? Como sempre, né?
Continuamos à disposição aí no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. No nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, eu deixo um link também de um vídeo que apresenta um acidente gravíssimo com o pessoal que estava fazendo a poda de uma árvore. E lá são imagens muito fortes, tá, pessoal? Então, cuidado, quem for assistir, até para quem vocês vão apresentar esse vídeo, porque realmente são imagens bem chocantes, tá? Mas é um exemplo aí do que eu falei no início dessa apresentação, do fato da energia elétrica ser um risco invisível. Gente, por hoje é só. O meu obrigado de sempre, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Obrigado novamente e tchau. Valeu!